pessoal! Bem-vindos ao nosso encontro. Hoje a gente vai falar com alguém diretamente do Canadá. Vou esperar um minutinho para ver se o Lucas entra aqui para conversar com a gente. Oi. Oi! Tá me ouvindo bem, Lucas? Tô. Tu tá me ouvindo bem? Tô, bem tranquilo. Dá para ouvir, beleza. Nossa, como você tá arrumada? Ai, sim, né? A gente tá fazendo gravações, então tem que passar um perfume, né? Costumo dizer, tem que passar um perfume, né? Porque vai que é importante, né? Bom, Lucas, vamos lá então, vamos começar nosso talk. Primeiramente, queria te agradecer, né, pela disponibilidade. A gente está falando com alguém direto, né, do Canadá. Obrigada, Lucas, né, por compartilhar esse momento com a gente, contar um pouquinho da tua experiência, da tua trajetória, né, de como foi todo esse processo aí para conseguir, né, atingir esse objetivo que tu foi tão focado. E a gente vai começar então, talvez se apresentando, né, para quem não conhece, para quem está aqui entrando agora para poder ouvir essa tua experiência, né? Então, tu pode se apresentar, falar um pouquinho quem tu é, né? E a ideia do nosso bate-papo é realmente conseguir né, ver toda a tua experiência, todo o teu processo, né? Até conseguir imigrar. E principalmente pensando no contexto, né, da prova da proficiência, né, na preparação que tu teve em relação ao IELTS, né? A gente teve conexão com o Lucas através desse momento, né, que foi onde a gente se encontrou. Mas não só isso, né, Lucas? Todo o processo que tu teve de preparação aqui e também a chegada aí, né, para conseguir uma colocação, né, o quanto o inglês, né, foi impactante nesse momento da tua trajetória. Então fica super à vontade, se sinta aqui na Ideal. Tu lembra dessa sala? Com certeza. A sala foi onde a gente teve vários encontros, né? E aí, então se sinta acolhido, se sinta aqui com a gente para poder passar esse momento juntos. Obrigado, Maristela. Eu sou o Lucas, eu sou casado com a Josi e sou pai do Eric e sou engenheiro químico de formação. Eu me formei em 2011 e depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar numa empresa do Polo Petroquímico em Triunfo e trabalhei lá por 6 anos, na verdade. Então, tu é engenheiro químico, né? A gente costuma falar que aqui na Ideal a gente tem praticamente 80% dos nossos alunos são engenheiros, né? E por que será que são engenheiros, né? Por que será que esse número tão grande, né, de profissionais precisam, né, desenvolver a linguagem, né? Obviamente, é super compreensível, porque, querendo ou não são da área das humanas, né, da comunicação. E eu vivo dizendo isso, que o engenheiro sem inglês é um engenheiro sem braço, né? Então, a gente está falando com um engenheiro com braços, né, Lucas? Que é um dos grandes diferenciais no mercado, né? Tá, me conta um pouquinho. Quando tu começou, então, a tua trajetória no Polo, que fica aqui no Rio Grande do Sul, né? Tu tinha demanda de utilizar a língua ou não? Como é que era a tua interação com a linguagem lá? Isso, na verdade, a minha interação com o inglês era um pouco mais esporádico, assim, que com os meus colegas no dia a dia eu conversava em português, fazia todas as reuniões em português, né? E, eventualmente, tinha que escrever algum e-mail ou responder algum e-mail em inglês. E, de vez em quando, recebia, digamos assim, uma vez por ano, recebia uma auditoria ou tinha alguém que visitava de fora e tinha que fazer alguma reunião ou alguma apresentação. Então, era bem esporádico, assim, né? Sim, bem pontual, que dava para se preparar. E aí, nesse período aí da empresa, tu tinha o inglês desenvolvido? Tu já tinha estudado durante a faculdade? Tu teve algum conhecimento com a língua? Ou tu só foi ter realmente quando decidiu, né, fazer esse projeto pessoal de sair do país? Isso, na verdade, eu estudei quando eu era criança. Então, eu acho que meus pais me colocaram para estudar inglês na quinta série e fui até o final do ensino médio estudando inglês. Então, eu tinha aula na escola normal e mais o cursinho de inglês.
Quando eu Ah, entrei na faculdade, eu não consegui conciliar os horários, uhum. daí eu parei. Então, foram 6 anos ali que eu não estudei nada de inglês, e depois, durante o trabalho, também não, só recomecei, digamos, a estudar, a focar no inglês de novo, quando a gente decidiu vir realmente para o Canadá. Tá, ok. E aí, o que que te fez levar, assim, a ter essa decisão? Tu teve, por que o Canadá? Tu pode compartilhar com a gente, né, os requisitos, né, para ter, porque existem tantos lugares no mundo, né? E o Uhum. que que te motivou, né, de ser o Canadá exatamente? Tu chegou a ter uma experiência no país antes para dizer, eu quero muito morar aqui. Eu lembro que quando eu fui para Toronto, né? Hoje, onde que tu tá, Lucas? Aí tu tá na parte do inglês, né? Na província onde inglês é a língua mãe, né? Isso. Na verdade, a gente mora em Calgary, que é mais para o centro do Canadá. É mais para perto de Vancouver do que para Toronto. Tá, ok. Na época quando eu fui, né, fazer meu intercâmbio, eu tinha me formado, daí entre aquele processo de formação e iniciar o mestrado, eu fiquei um tempo fora para aprimorar a língua e para principalmente ter, né, uma certificação internacional. É aquela coisa, né, vai dar aula de inglês e aí qual é a legitimidade que tu tem para dar, né? Tu viveu essa Uhum. experiência? Embora, obviamente, né, se tem algum professor aqui de inglês, algum colega, né, comenta aqui para a gente poder interagir, mas eu acredito muito que o profissional ele pode sim desenvolver as habilidades sem precisar viajar, né? Mas Uhum. eu estava num momento onde eu tinha terminado a faculdade, tinha feito todo, né, o processo do curso de inglês, e aí para começar a dar aula Uhum. e também para, né, ingressar no mestrado, eu achei essencial fazer o intercâmbio. E aí eu lembro que quando eu fui, eu escolhi o Canadá na época por causa que realmente era muito mais prático em questões de vistos e também o dólar também, ele era um pouquinho mais em conta se pensar no americano, né? Porque os Estados Unidos é aquele lugar do sonho para todo mundo viajar, né? Mas para Uhum. estudar, para realmente, né? E eu lembro que o Canadá foi escolhido, fiquei em Toronto, e quando eu estava lá andando naquele lugar, eu dizia, olha, eu moraria aqui. Então eu Uhum. tive a experiência para dizer, esse é um lugar que eu gostaria de morar. Como é que foi? Vocês chegaram a visitar antes, para depois definir que esse era o lugar? O que atraiu para irem para o Canadá? Na verdade, esse sonho de vir morar no Canadá, ele começou com um amigo meu que desde sempre me falava que ele queria vir morar aqui. E, Ok. Ó, e amigo, se tu tá por aqui, comenta, diz, fui eu. Quem é esse amigo, será? isso. E daí, no fim das contas, ele ainda não veio, mas ele me falava muito do Canadá e sempre assim muita vontade de vir e falando bem. E eu Uhum. estava um pouco chateado, assim, posso dizer que ainda tô, de como as coisas no Brasil acontecem, né? Assim, da política, das coisas que não evoluem, infelizmente, né? Então, Uhum. essa ideia E começou a... agora, né, Lucas? Ainda mais agora, depois de toda essa pandemia, né? Então é muito complexo de ver como, né, as coisas, o rumo que as coisas tomam, né? É, e infelizmente eu posso ver, assim, que eu tomei uma boa decisão durante essa pandemia, porque a forma como foi conduzido, está sendo conduzido aqui no Canadá é completamente diferente de como é conduzido Aqui no no Brasil, né? Brasil. Então, daí esse sonho, digamos, do meu amigo entrou na minha cabeça e daí eu fiquei, quem sabe, né? Aham. Daí, o que aconteceu? A gente pesquisou, né? Eu vou dizer mas entendam que não sou só eu e a minha esposa, né? Claro, a Josi sempre parceira, né? Né, ela foi super parceira em todo o processo, né? Daqui a pouco a gente vai chegar no momento onde a Josi também veio para cá, né? Ela também fez parte né, do nosso do projeto para também evoluir na língua, né? Mas então vocês pesquisaram. Isso. Daí tem alguns países assim que são mais fáceis de migrar, né? Tem a Austrália, só que o fuso horário da Austrália é totalmente o contrário do Oposto. Brasil. Então é Uhum, bem difícil, digamos assim, de morar lá e manter contato com o pessoal do Brasil. uhum. Tem a Irlanda também, que é um outro país que digamos assim, não é tão fácil de migrar, mas que tem também propostas para imigração, especialmente para quem trabalha com TI, na verdade. Uhum. E, na verdade, a gente até foi visitar uns amigos que moravam lá na época, e o clima também a gente viu, assim,
Como as coisas acontecem também na Europa, é um pouquinho diferente. E a gente veio também visitar o Canadá. Foi em 2015 e a gente foi para Toronto, na verdade. Foi umas férias que eu tirei de trabalho, fiquei um mês aqui em Toronto. E daí a gente começou, depois que a gente voltou da viagem, na verdade, é que a gente começou realmente a pensar sério em imigrar para o Canadá. E no fim das contas, assim, eu já tinha a minha ideia bem formada, assim, para realmente começar o processo. Eu queria muito, mas eu tinha que convencer a minha esposa, né? Eu E lembro mesmo que aí, foi um dos desafios, eu acho, é, né? é, Não só ela, né, Lucas? Eu lembro assim claramente assim a primeira vez que a gente se encontrou, onde tu veio assim muito centrado nesse projeto. E eu te questionei, né? Por que tu quer sair do país, né? Porque tu tem um emprego legal, né? Tu tem toda a tua família aqui. E eu faço isso, eu costumo fazer isso quando os projetos vêm, esses projetos bem específicos assim de mudança radical de vida e onde o inglês que é o que, né, vai ser a ponte, né, para conectar, porque a gente precisa assegurar, né? Eu costumo dizer, né? Cada um tem as suas individualidades, cada um tem as suas metas pessoais. E a gente fazer parte disso é uma responsabilidade também, né? Então, de trazer para a consciência que tá, é um sonho, todo mundo sonha, mas traz as expectativas, as realidades no contexto todo, né? Mas eu lembro, assim, que algo que me chamou muito a atenção quando a gente fez o Needs Analysis era, assim, o teu foco em, não, eu quero, eu vou, não importa o que custar, né? Então, de ter muito claro, assim, o objetivo por trás, né? sim. E aí, então, conseguiu convencer a Josi. No fim das contas, aconteceu algumas coisas no Brasil depois que a gente voltou, que foram bem ruins, assim, que impactaram a gente bastante da questão de violência mesmo. E no fim das contas, eu não precisei, assim, convencer ela fortemente, né? Ela viu a realidade aqui, viu a realidade aí, e daí ela se convenceu que ia ser bom para nós, para o nosso futuro, e também para os nossos filhos, né, no futuro. Então, Ok, só que aí, para conseguir atingir o objetivo, tem um processo por trás, e principalmente o que todo mundo teme, né? Que é a tal da prova de proficiência, né? Eu acho que é bem importante a gente salientar aqui, né, Lucas, que muita gente quer fazer um intercâmbio. E aí, para fazer um intercâmbio, obviamente, né, isso é pessoal, mas eu nunca recomendo a pessoa viajar e ficar um período curto sem ter um conhecimento prévio da língua, ao menos um nível básico, né? Pensando lá no framework europeu, né, no CEFR, que é o que codifica, né, o quão proficiente tu é na língua, de ser ao menos um usuário A que tenha as habilidades mínimas necessárias para poder se comunicar. E aí, ok, isso é um intercâmbio. Agora, imigrar é um processo onde tu tem ciência de que tu está indo para ficar por um longo prazo, onde tu está indo para conseguir um emprego que não é aqueles empregos, né, de entry level, acho que vocês chamam aí, como que é o termo, acho que é, né, de entrada. Não é subemprego, na verdade é um emprego que tu não faria aqui no Brasil, né, não se sujeitaria a fazer. Então tem que ter essa diferença, né, fazer um intercâmbio é um processo onde, ok, tem um nível básico, vai, aprimora, alavanca a língua, mas volta. Vocês passaram por um processo de imigração, né? Então, tu tem todo esse conhecimento, tu consegue falar um pouquinho melhor para nós sobre essa prova de proficiência, né? Que foi o monstro que nos assombrou por um período, né? Que foi aquele que dizia, tu tá quase indo, daí vinha e dava uma tropeçada, né? Conta pra gente como é que foi todo esse processo do IELTS. Antes de falar da IELTS especificamente, queria falar um pouquinho do processo de migração também, do qual Isso, a IELTS está ótimo. inserido, né? Ótimo. Pessoal, se tem alguém aqui nos ouvindo que tem interesse, né, de imigrar para o Canadá, o Lucas depois falou que ele está disponível, né, de tirar algumas dúvidas. Se vocês têm interesse, assim, bem pontuais, óbvio que o ideal é fazer o que o Lucas fez. Então, presta atenção no processo que ele teve para vocês poderem, né, usar como guia para conseguir sair do país. Pode Isso. falar aí, Lucas. Na verdade, assim, não existe um processo de migração para o Canadá, existem vários, porque o Canadá, como país, ele tem mais de um processo, na verdade, tem a parte francesa, que faz um processo separado, tem a parte inglesa, cada província também tem o seu próprio processo de migração, e às vezes até cidades específicas têm também seu próprio processo de migração.
E Uhum. em cada um desses processos, assim, e dependendo da estratégia que a pessoa for traçar, ela vai ter um nível de proficiência requerido. Mínimo, E né? isso, mínimo. Tem muita gente que vem, tem, assim, o Canadá facilita, digamos assim, tem um caminho de imigração que tem muita gente fazendo, que é vir para estudar Ai. aqui Uhum. como uma faculdade ou um curso técnico ou uma pós-graduação e depois começar a trabalhar, ter uma experiência aqui. Então, Uhum. mesmo assim, mesmo para entrar num college, o college mesmo, ele exige um nível de proficiência, Proficiência né? mínimo. E E no aí, meu caso, qual é isso? No teu caso, qual era? Lembra? sim, no meu caso, como a gente queria vir como residentes permanentes já, que foi como a gente veio, que é PR, Uhum. a exigência da nota, na verdade, ela é bem alta, né? Aí. Então, lá, se for comparar com aquele framework que vem de Cambridge, né? O Seria um CFR, a nível, gente usa na linguística isso. isso, seria um nível C1, C2, né? Entre Uhum. C1 e C2 ali, que é um usuário bem proficiente, né? Exatamente. Lucas, eu vou pegar, né, ter essa oportunidade de explicar também um pouquinho sobre como é que é esse framework europeu, né? A gente utiliza muito na linguística para codificar o quão proficiente é o usuário na língua. Então, em Uhum, qualquer lugar do mundo, esse framework é usado, né, na linguística para poder assegurar que a pessoa tem os requisitos mínimos para se comunicar. Dentro uhum, desse framework é avaliado 4 habilidades, né? Habilidade as primárias, né, que são o listening e o speaking, e as uhum. secundárias, que é o reading e o writing. E obviamente, né, tem que ter um score mínimo. Então não existe essa coisa de eu passei, eu reprovei no teste. A ideia é que tu vai fazer a prova e vai atingir um score. E esse Isso, score vai mostrar o quão proficiente tu é. E aí sim. que entra, não só para imigração, né? A gente tem vários tipos de teste de proficiência para aplicar no mundo acadêmico. A gente usa muito aqui na IDEAL, né? A gente prepara os alunos e também aplica o TOEIC, que é o de profissionais mesmo, né? Então, Uhum. tem vários tipos de proficiência e o cuidado é isso, né? Qual é o requisito mínimo para a gente conseguir? Então, tem bem claro o que tu onde tu queres ir, o que tu precisa atingir, facilita muito, né, o caminho para conseguir atingir aquilo. E eu Sim. lembro até hoje que o Lucas chegou, né, num verãozão assim, de janeiro, dizendo, né, vindo com foi o primeiro IELTS naquela época, né, Lucas? O primeiro Uhum. IELTS com um score bem legal, de um usuário assim B2, né, B1, B2, mas que tinha algumas metas aí, algumas habilidades, principalmente as do output, né, do writing e do speaking, que ele queria alavancar. Que foi onde Sim. que a gente se conheceu, né, Lucas? Uhum. Sim. Então, na verdade, assim, como qualquer prova, né, ela tem um formato específico que tem que conhecer para conseguir tirar o máximo proveito. E eu não tinha muitas dificuldades no listening, né? A minha dificuldade maior no listening era entender, assim, realmente o padrão da prova. E o reading também sempre foi bem tranquilo para mim. E eu, no caso, eu tive dificuldade bastante foi no writing, né? A Uhum, primeira coisa que a gente conseguiu acertar bem foi o speaking, que uhum. foi depois de algumas, digamos assim, práticas, né? Também para pegar o padrão da prova. Eu também me policiar em algumas coisas que eu fazia, que era uma, digamos assim, mais uma mania do que outra coisa, né? Eu consegui já evoluir um pouco mais No rápido no primeiro. speaking. Uhum, eu lembro que tu aplicou logo em seguida, foi um projeto de 3 ou 4 meses, e tu aplicou de novo e evoluiu pra caramba o speaking, né? Uhum. Deu um salto, assim. As outras habilidades também, e aí o writing que a gente estava estagnado, que foi o grande desafiador, né? Isso. O que eu sempre digo é a gente tem que aprender a learn how to play the game, né? Tem que entender a estrutura. Quando a gente está falando em prova de proficiência, não importa qual for, tu tem que entender a estrutura, o que é que está por trás da prova. Uhum. Obviamente, né, o conteúdo linguístico de conhecimento adquirido é super importante, mas além de tudo isso, tem estratégias de fazer tu perder o equilíbrio, controles, né, se desestruturar emocionalmente na hora da prova. Então, o listening Sim. é um exemplo clássico, né? Eles começam, eles não querem saber se tu entendeu, não entendeu, se respondeu ou não respondeu.
tem aqueles, né, o tempo mínimo para tu responder, e se foi, se não foi, azar. Então, de treinar isso, né? Eu lembro que a gente fez muito esses treinamentos, essas simulações do teste, né? De experienciar o teste antes, para quando, né, pudesse, né, quando estivesse lá na frente do teste, se sentia confortável com a estrutura. E aí o desafio era colocar para fora o que realmente sabia, né? A gente deu um salto bem grande nesse primeiro, mas aí acabou que ainda não era o suficiente, né? O score do writing ainda não estava o suficiente, né? Aí seguiu, daí o Lucas seguiu focado. Eu lembro assim que a gente dava os tópicos, né, para os writing essay para ele fazer. De um dia para o outro ele já fazia, era super comprometido, engajado, né? Na época, né, um colaborador, um professor nosso, né, fez parte do projeto. O Adriano está aqui nos assistindo, Adriano. Coloca aqui, diz um oizinho, né? O Adriano fez parte do projeto. Mas mesmo assim ainda não foi o suficiente. O que tu fez, Lucas? Na verdade, assim, o writing, eu acho que tem muito a ver com prática, né? Porque eu, por exemplo, o writing, no caso, no Brasil, especialmente, tem alguns lugares até que eles aplicam o IELTS no computador, mas acho que é só São Paulo, no Brasil. Sim. E em Porto Alegre era só no papel. E eu nunca mais tinha escrito nada, assim, né, à mão, só anotado alguma coisa de reunião, coisa assim, mas não de escrever redação. Aquela prática de redação da época da escola para aplicar para vestibular, né? Isso, Então eu tive que me acostumar de novo a escrever, a estruturar minhas ideias primeiro, a escrever. Até as minhas letras, algumas eu tive que mudar, assim, porque não dava para... Eu escrevia, eu entendia, mas quem ia ler não ia entender. Não. Tipo letra de médico, assim, né? Mais ou menos. E daí, eu acho que o importante, eu acho que para mim foi realmente a prática, assim, né? De todos os dias ter essa constância de saber que cada dia tu melhora em um aspecto, né? Um dia tu melhora na estrutura, no outro dia tu melhora ali no spelling, no outro dia tu vai melhorar na velocidade. Então, não vem tudo de uma vez só e demora as coisas. E é assim, né? Não tem mágica, né? Exatamente. E aí tu conseguiu atingir o score mínimo. E por que tu queria esse score mínimo para poder ter esse tipo de visto que hoje tu adquire, que é poder chegar aí para trabalhar, isso? Isso. No processo de migração, nesse que a gente fez de residente permanente, se tu tiver um CLB 9, que é essa comparável, né, ao C1, C2 do CFR, tu ganha mais pontos pela tua graduação e tu ganha mais pontos também na linguística. Então, o que acontece é que o Canadá vai dando mais ou menos a cada 20 dias, um mês ali, ele vai dando uma nota de corte. E dependendo dos teus atributos, que daí depende da tua idade, da tua formação, da tua experiência, se tu é casado ou não, tem várias questões, né? Aí. E entre elas, a prova, a nota que tu tirou na prova de proficiência de inglês, tu ganha mais ou menos pontos. Então, com a pontuação que estava na época, a gente precisava tirar essa pontuação maior, né, de proficiência, para conseguir vencer, digamos assim, a nota de corte e ser chamado para emigrar. Eu lembro como se fosse hoje, sabe que antes da gente conversar, de fazer esse encontro, eu fui lá buscar, né, todo o histórico de resgatar, né? Eu lembro que toda vez que o Lucas fazia a prova de proficiência, ele nos atualizava. E quando ele conseguiu atingir, né, a meta, foi muito legal a mensagem, né, que tu mandou, eu lembro até hoje, e consegui resgatar lá nas minhas mensagens o quão feliz tu ficou, né? Um dia a gente estava aqui também, toda a equipe, tu chegou, tu e a Josi, trouxe um negócio maravilhoso, né? Era um doce, uma coisa assim pra gente, né? De gratidão. Então, foi muito feliz, todo mundo ficou super feliz, que tinha conseguido atingir a primeira fase, né? Desse processo todo. Sim, e daí, digamos assim, eu atingi a minha meta de passar na prova de proficiência de inglês, mas a minha esposa, ela tinha já feito curso de inglês, mas ela não estava tão segura, assim, para imigrar e falar no dia a dia, né? Daí eu parei de fazer aula e a Josi começou. Aí, exatamente. A Josi, a gente se encontrava às tardes, né? Ela toda envergonhada, tímida, um amor. Mas eu consegui resgatar nela, assim, quais eram as coisas que ela gostava. Eu acredito muito, né, nesse ensino orientado, né?
de respeitar as múltiplas inteligências, né, as formas de que cada um tem, né? Então, eu não poderia aplicar a mesma estratégia que a gente aplicou em ti, né, Lucas? Que era um modelo muito mais centrado em learn how to play the game, com a Josi, por exemplo, onde o objetivo dela era comunicação, era poder socializar quando chegasse aí. Então, eu lembro que uma das coisas que eu consegui entender e que ela me pegou também foi pela barriga, né? Coisas deliciosas que ela fazia, né? Ela estava fazendo cursos de culinária, de doces, né? E a gente poder compartilhar e aprender esse vocabulário em inglês foi muito legal também. Eu aprendi pra caramba naquele processo. E eu tenho certeza, assim, que ela ficou se sentindo menos desconfortável, né? Ela teve uma evolução. Só que ela é daquele jeitinho quietinha, um amor, um doce, né? Mas quando abria a boca, assim, para falar, saía a frase perfeita, aquele contexto lindo, né? Então, aquilo ali foi muito rewarding, assim, para mim, no processo que eu acompanhei com a Josi, né? Sim, e eu acho que tem uma questão bem... Eu queria te agradecer, na verdade, porque além de professora, tu era meio psicóloga também, assim, porque... santo de casa não faz milagre, e como eu também não sou professor, né, não sou formado, imagina, eu engenheiro tentando ensinar para ela, a gente Não até funciona. tentou, mas do meu jeito não tem como, né? Não, é que nem eu, tu acha que o meu marido, engenheiro eletricista, ele fala inglês proficientemente que nem eu? Óbvio que não, porque santo de casa não faz milagre. Mas eu chamo esse processo, muito empático, né? A gente tem que ter essa sensibilidade como profissional, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho muito cuidado. Todo mundo que inicia os projetos passa por um needs analysis para realmente conseguir entender o perfil da pessoa. Cada um tem as suas, né, os seus strengths, os seus weaknesses, e respeitar isso no processo, né? A gente não tem uma caixinha onde tu vem e entra dentro e simplesmente se adapta. A ideia é totalmente ao contrário. É ver onde estão os teus potenciais, né? E poder realmente utilizar ele para a guia, ajuda no desenvolvimento da língua, né? Sim. Eu acho que isso faz muita diferença, assim, na velocidade com que a gente quer, porque se a gente tem que se adaptar a alguma coisa, né, a gente não vai conseguir aprender ou se desenvolver tão rápido quanto se o método se adaptasse a gente, né? Exatamente. Então, otimiza muito, né? Uma outra coisa, eu lembro que quando a gente fez o projeto com a Josi, ela não estava procurando por um princípio profissional, assim, de indústria, né? Então, não fazia sentido para ela eu trazer algo que hoje a maioria dos nossos alunos precisa, que é um inglês profissional. Então, a gente adaptou o contexto dela, assim como as tuas sessões, né, foram desenhadas, né? O Adriano teve todo o cuidado para preparar aulas destinadas com esse propósito, de te preparar para a proficiência. E eu acho que é otimização, né? A gente não tem mais tempo, as coisas estão acontecendo muito rápidas, né? E, claro, não estou dizendo que os métodos de curso livre não funcionam. Sim, eles são provados linguisticamente, cientificamente, que são eficazes. Mas tu tem que se adaptar a ele, né? Tu entra na caixinha e aí leva um tempo. Não estou dizendo que não vai se adaptar, vai. Não estou dizendo que não vai falar inglês no final, vai se dedicar. Agora, quem está no mercado de trabalho, quem está precisando do inglês para ontem, nesse cenário hoje, onde muita gente, né, foi desligada das empresas, não dá tempo, entendeu? O processo é muito longo. Então, quanto mais a gente otimizar para fazer com que o resultado seja mais rápido, por que não, né? E é esse cuidado que eu tenho muito, toda a equipe tem, né, para conseguir desenhar aulas focadas com a necessidade de cada um. E, assim, eu queria só dar uma ideia, assim, para o pessoal que está nos assistindo de linha do tempo, né? Porque da decisão, digamos assim, que a gente tomou de vir para o Canadá e realmente vir para o Canadá, isso demorou 4 anos, né? Então, deu 3 anos ali antes, né? Que é juntar documentação, juntar dinheiro, que tu tem que comprovar, e até para tu te sustentar aqui, né? Foram 3 anos nessa digamos assim, na preparação. E daí eu passei na prova de inglês, e daí tem mais uma outra etapa, que é toda essa documentação que tu juntou, tu tem que enviar, e daí depois tu manda o teu passaporte, e isso demorou mais de exames 1000 também, anos. né? Tem exames também, né? Exames... Médicos. Isso, Isso.
Então tem Ok, toda uma burocracia envolvida nisso, né? Não é assim para a exatamente, noite. É um plano bem exatamente. estruturado. Tu sabes que eu vejo assim algumas empresas usando a estratégia de quem tem interesse para o Canadá usar o French Canada como entrada para acelerar, né? Tem toda Uhum. uma consequência por trás disso e principalmente por causa da língua mãe envolvida aí, né? Que é o Uhum. francês. Embora Uhum. eu não tenha dúvida aqui, se eu for te perguntar qual é dos projetos futuros, tu vai me dizer, né, Lucas, desenvolver a língua francesa, porque Uhum. lá era muito legal, né? Eu me sentia, eu brinco que eu lembro, assim, tem memórias, né, de ir no super, de estar de um lado a embalagem em inglês e no outro em francês, né? Isso. No final de semana a gente foi visitar a Ottawa Uhum. e o French Canada, né? Naquela Uhum. parte. E aí todo mundo falando francês, dizendo, nossa, tipo, eu andei 30 minutos, estou me sentindo em Paris, né? Então, tem toda essa diversidade, né, linguística aí, mas, obviamente, se tu queres, né, migrar para a parte onde fala inglês, que eu acredito que é onde questões climáticas e também de oportunidades são maiores, né? Tem Sim. todo um Uhum. processo, não é do dia para a noite. Né? A gente está vendo hoje, né, a pontinha do iceberg bonita do Lucas, né? Mas o que tu está compartilhando com a gente foi o processo, né? Então não existe. Eu adoraria. Tem alguns que chegam assim, ai, eu estou indo viajar mês que vem. Eu adoraria poder dizer, fica tranquilo que eu vou conseguir sanar esse teu problema, eu vou conseguir colocar aí dentro de uma bolinha mágica uma pílula onde tu consegue falar inglês. Mas não Uhum. é assim, né? O processo é demorado. Tanto que, para você ter uma noção, né, Lucas, hoje a gente consegue ver no mundo corporativo profissionais que têm inglês e que não são tão bons tecnicamente em vantagem em relação a um profissional muito bom e muito bem qualificado. Né? Então, por quê? Porque teve um processo né, no decorrer. Então, assim, né, não espera, se você está assistindo a gente né, e tem planos, já tinha que ter começado. Né? Vai passar 10 anos, tu vai estar no mesmo lugar, e aí, o que teria sido feito, né? Como é que estaria se tu tivesse começado 10 anos atrás, né? Então, é de planejamento. Ok, e Uhum. aí no ano passado foi, né, que vocês conseguiram, então, finalmente, né, vocês fizeram a mudança. Nessa resgate, né, no resgate né, das nossas mensagens, eu encontrei a foto com as malas, né? Uhum. E o Lucas dizendo, estamos prontos para ir. Foi Isso. em que parte? 2019, né, Lucas? Isso, na verdade, assim, bem. Eu passei na prova do IELTS com o score que eu queria, foi em junho de 2018. Uhum. E toda a documentação, toda essa outra parte, demorou até fevereiro de 2019 para estar pronta. Em fevereiro de Quase 10 2019, meses. isso, a gente recebeu o passaporte com a estampa colada de residente permanente. Muito feliz. Yay. E daí, naquele fim de semana, a gente recebeu, eu me lembro até hoje, a gente recebeu na sexta-feira, a gente estava muito ansioso, já olhava a Toda atualização hora. no site do governo o tempo inteiro. A gente recebeu numa sexta, a Josi foi buscar em Porto Alegre, tinha que buscar num lugar lá específico. E Uhum. daí, no fim de semana, a gente contou para nossa família, e na segunda-feira eu avisei meu chefe que eu ia sair da empresa. Ok. Então, E aí, saí da empresa porque não tinha perspectiva de transferência, alguma coisa assim. A tua empresa, existe uma empresa matriz ou alguma filial no Canadá, Lucas? isso. Na verdade, a empresa que eu trabalhava no Brasil, ela é de origem alemã e ela tem uma filial aqui que é perto de Toronto. Na verdade, a cidade certinha é Sarnia, mas não tinha nenhuma perspectiva de eu conseguir Uma vir por esse transferência. caminho. Eu até tentei, mandei currículo, conversei com o pessoal daqui, mas não tinha nenhuma vaga em aberto. Uhum. Então, eu fiz esse caminho também de networking, mas na época que a gente decidiu pelo plano de imigração, eu decidi que também não queria ficar, digamos, na mão da empresa, porque qualquer coisa que eles precisassem, digamos, que eu fosse para outra parte do mundo, eu ia ter que ir, né? Sim, Então, porque. a minha ideia não é, digamos assim, viajar o mundo, né, pelo Uhum. emprego, mas é ficar Uhum. aqui e construir minha família aqui, né? Então, Tá, e aí então tu avisou que iria se desligar da empresa, ou seja, estava indo para o Canadá sem isso. um job. Isso, daí em maio eu fiquei até o último dia que eu podia ficar antes de vencer minhas férias, minhas segundas férias, Uhum. e 15 de maio eu saí da empresa
E 15 de abril, a minha esposa me corrigiu aqui. A Josi sabe os detalhes. E daí a gente veio com a passagem, né? A gente chegou aqui no Canadá, foi dia 5 de maio. Ok. E aí chegaram literalmente assim, vamos iniciar a nossa vida aqui. Isso. Lucas, o que eu gostaria que tu compartilhasse agora com a gente é como que foi todo esse processo para recolocar, porque eu acho que é legal para a gente poder comparar, né, como é que está sendo a maioria das pessoas buscando recolocação aqui no Brasil, né? A gente está tendo um número muito grande de pessoas que foram desligadas, né, das empresas, procurando emprego. E também de poder a gente poder conseguir mensurar assim o quão diferente cultural, né, de cultura, né, a gente fala muito, né, de preparar as pessoas para job interview, principalmente quando é em English, né? Mas conta pra gente como é que foi o processo de procura, né, o hunting, o job hunting aí, como foi todo esse processo? Sim, então, na verdade, depois que eu passei já na prova de inglês, que as coisas estavam bem encaminhadas para a gente vir, a gente começou a montar o nosso plano, a próxima parte do plano, que era chegar aqui e se estabelecer, né? Então, assim, na verdade, eu não tinha só um plano, né? O plano A, que foi o que acabou acontecendo, graças a Deus, foi conseguir um emprego na área que eu já trabalhava no Brasil. Então, hoje eu continuo trabalhando na mesma área que eu trabalhava no Brasil, graças a Deus. Mas esse foi um dos planos, né? Então, em paralelo a ele, tinha o plano B e o plano C. Ok. O plano B, na verdade, foi que quando a gente chegou aqui, eu comecei a fazer um curso na Universidade de Calgary para me atualizar em relação às normas de segurança. Isso, daqui do Canadá, que são diferentes do Brasil, né? Apesar de Perfeito. trabalhar numa multinacional, as leis são completamente diferentes, a forma como E a a coisa... parte do EHS, né? A gente tem alunos que são engenheiros de segurança, trabalho e meio ambiente, e elas são bem específicas aqui no Brasil, né? Então, questões de insalubridade, periculosidade, né? Que são coisas que, às vezes, os estrangeiros, né? Os gringos não entendem, né? Sim, não existe nada disso aqui. Isso, exatamente. E tu sabe que é um desafio para os alunos, hein, né? Se tem algum engenheiro aí de segurança do trabalho, né, que já passou por esse desafio de precisar explicar, né, como é que é o processo, o que significa isso. Também tem os labor claims, né, as reclamações trabalhistas que são muito fortes aqui, né, que o pessoal de fora não consegue entender, né. A importância de poder explicar isso em inglês, né, e óbvio que nem o Lucas está fazendo, não, que nem o Lucas fez, que foi se atualizar no contexto do país onde ele estava, né? Ele estava ciente de que aqui no Brasil era diferente. Então, e aí, qual era o plano C, Lucas? Só para dar um contexto para o pessoal, assim, eu trabalhava com segurança de processo, que é a segurança das instalações petroquímicas para a produção, e trabalhava também com segurança do trabalho. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho também. Dois, tá certo. Então, na verdade, para cada planos A e B foi cada uma das duas partes, digamos assim, da minha especialização que eu trabalhei, né? Então, para a parte de engenharia química seria mais fácil, porque o processo de produção, como eu também já trabalhava numa multinacional, ele é, digamos assim, ele é muito similar. Os padrões, eles são internacionais, de segurança de processo de produção. Agora, de segurança do trabalho, daí é que é onde precisava reciclagem. Isso. Daí eu comecei a fazer esse curso, na verdade, aqui, e acabei não terminando, né, ainda, pelo menos, porque no fim eu consegui o emprego. E o plano C seria, se eu não conseguisse nem o plano A, nem o plano B, né, de conseguir essa colocação na área técnica, eu ia trabalhar em qualquer emprego, né? Eu tinha, digamos assim, eu me dei um prazo de 1 ano para ficar procurando emprego no plano A, digamos assim, continuar fazendo o curso de segurança do trabalho no plano B, e se nenhum desses dois desse certo, eu ia trabalhar em alguma área mais administrativa, em alguma empresa, alguma área não relacionada, digamos assim, a realmente que eu fazia no Brasil. Claro, né, Lucas? Sem problema nenhum, né? Por causa que tu tinhas o visto de residente permanente, né? Isso é bem importante falar, né? Muita gente vai para estudar, fazer um intercâmbio, fazer um curso de inglês e acaba ficando, né, usando uma parte meio que ilegal, né, de se estabelecer. O que a gente está falando aqui é de um processo todo cuidadoso, onde realmente, né, teve a permissão, né? Teve o visto de residente permanente. Então, é um processo onde
que todo mundo deveria seguir para ter uma estabilidade, né, e um suporte quando precisa, né? O que eu ia te perguntar, Lucas, é em relação a... Esqueci o que eu ia te perguntar. A gente está falando A, B e C. Tá, Mas, vamos voltar, pode voltar. na verdade, quando eu cheguei aqui, o que aconteceu foi todas as províncias, algumas cidades também, elas oferecem um serviço de ajuda ao imigrante, né? Então, eles dão informações sobre o mercado de trabalho, dão informações sobre como as coisas acontecem aqui, né? Os processos, as formas. Isso, as formas, isso, exatamente. E alguns colleges também, quando o pessoal vem para estudar, eles também dão esse tipo de ajuda, né? Então, eu tive, na verdade, aqui na cidade de Calgary, tem um Immigration Service, e o consultor era um cara formado em RH, né? Ele já tinha trabalhado em outras empresas, e era uma empresa, né? O Immigration Service é uma empresa, digamos assim, que é pública, né? Sim. É patrocinada pela cidade, mas que tem esse foco no imigrante, né? Então, ele me falou muito sobre o LinkedIn, sobre a importância que eles dão aqui, né? De ter o LinkedIn atualizado e completo, né? Eu vejo muitas vezes, assim, nos profissionais do Brasil mesmo, né? A gente tem o LinkedIn ali e ele não está completo. Ou tem o LinkedIn e ele não está em inglês, né? Então, se a gente busca, na minha cabeça, né? Se a gente busca uma vaga que precisa do inglês, né? Que no meu caso, 100%, mas no Brasil também, a gente tem que ter pelo menos a opção no LinkedIn de ter português e inglês. Exato, opção, exatamente. Né? Então, tem que traduzir bem. Exato, muito bom, muito bem colocado, né? A gente tem vários alunos, né? E quando eu faço o Needs Analysis, a primeira coisa que eu pergunto, como a demanda que vem é de profissionais, né? Então, habitualmente o que motivou a procura da língua foi, né, contexto profissional, qual é o teu perfil no LinkedIn? Eu quero dar uma olhada no teu histórico, né? E aí, esse aluno que chega e diz, nossa, não atualizo há anos, realmente não tem noção, né, do que está perdendo, porque não quer dizer que, se é porque tu tá, né, alocado em um emprego, que não existe um mundo lá fora, né? Tem muita gente muito acomodada, né? 7, 8 anos na empresa, eu não quero sair desse emprego, esse emprego tá bom, mas não se dá conta que lá dentro do LinkedIn tem vários huntings, né? Várias pessoas procurando profissionais. Então, é uma coisa que não é bilateral, né? Eu só tô lá se eu estou procurando emprego. Não, tu pode estar lá porque alguém pode estar te procurando também, né? Então, tu vê, só reforça, né? A gente vai ter um momento onde a gente vai falar com uma Job Hunter também sobre o cenário e do perfil, de usar estratégias de palavras-chave para conseguir ter uma visibilidade melhor, né? Tu já tinha teu perfil atualizado, sim, em inglês, obviamente. Na verdade, eu comecei a traduzir, né, o meu perfil quando a gente decidiu vir para cá, né? Então, o que aconteceu de verdade foi que antes de vir para cá, eu já tinha uma entrevista marcada por telefone com uma empresa aqui de Calgary. E no fim, essa entrevista foi boa, mas o meu perfil não fechou com o perfil que eles precisavam, né? Que eles precisavam um perfil mais técnico. E eu sempre no Brasil, assim, eu era um perfil mais administrativo, né? Mais de gestão da parte da segurança, né? Como engenheiro, não era técnico de segurança, né? Não pegava os instrumentos e botava nas pessoas, por exemplo. Não ia lá e fazia, né? E isso é uma coisa bem importante também, acho que de falar, que às vezes tem vagas aqui que ficam abertas por, sei lá, um ano, porque eles não conseguem encontrar o profissional que se adeque às necessidades da empresa. Então, existem necessidades no Canadá que tem muito espaço e pouca gente, na verdade, né? Sim, as demandas. Uma curiosidade é que o Canadá todo ele tem menos gente morando do que o estado de São Paulo, para ter uma ideia assim. Então, os profissionais do RH aqui, assim, pela minha experiência, eles estão muito preocupados em casar assim o que realmente a empresa precisa com o profissional, né? Tanto a parte de soft skills quanto de hard skills, né? De conhecimento técnico. Eles não vão botar alguém só porque tá precisando para ontem, entendeu? Que nem às vezes é no Brasil, assim. Tu tem que ter os requisitos mínimos, né?
Lucas, e aí quando a gente estava falando sobre imigração, que daí essa pessoa te falou, né, da importância do LinkedIn e Uhum. também do networking, eu acredito, né, que querendo ou Sim. não é essencial para conseguir, né, a gente está fazendo essa conexão, eu não tenho noção, né, de quantas pessoas vão vir, né, conversar com a gente através disso, né, de encontrar alguma afinidade, né, Uhum. mas o networking hoje em dia, né, nessa nova geração, é essencial. Tem que cuidar para não confundir muito, né, o QI com o networking, né? Na verdade, Sim. networking não, é conseguir fazer conexões de qualidade, né? Isso. Coisas que me agreguem, né? Pessoas que me agreguem e pessoas que eu quero ter, né? Conexão para poder crescer em alguma área, em alguma competência que está precisando no meu contexto de desenvolvimento, né? Sim. Aqui é muito comum de convidar as pessoas para ir tomar um café. Tipo, vamos ali no Starbucks ou vamos no Tim Hortons. Tu Ai, Tim convida, digamos, Hortons, aquele... Boston Cream. Eu prefiro Starbucks. Ah, ok, tudo bem. Na verdade, eu tenho memórias muito boas, assim, do Tim Hortons e do Boston Cream, assim, aquele donut delicioso, assim, eu nunca vou esquecer. São coisas que ficaram na minha memória na época da minha experiência, né? Sim, sim. Lucas, mas me fala um pouquinho como é que foi o inglês nisso, porque, vamos lá, se a gente pensar, tu se preparou para a prova de proficiência, que foram as Uhum. 4 habilidades, né? Mas não Uhum. foi, o speaking não foi o grande bicho lá para desenvolver, né? O grande desafio, né, lá para Uhum. desenvolver. Mas aí, Sim. chegando aí, as interações começaram a ser 100% inglês. Entrou no aeroporto, esquece português na tua vida. Como é que Sim. foram essas interações em inglês? Tu conseguiu se fazer entender? Tu conseguiu mostrar que tu podia se comunicar? Principalmente nesse início, né? Na procura do emprego. Sim. Eu acho que uma coisa bem importante, assim, é de ter, assim, bem claro para ti, né, a expectativa e a realidade, né? Então, eu acho que sempre tem, para mim, pelo menos, teve aquele primeiro choque inicial, assim, de a pessoa fala contigo, oi? O que foi? Tu Muito tá meio, rápido, né? né? Mas, assim, isso foi nas primeiras semanas, digamos assim, eu diria primeiro dia, primeira semana, segunda semana ali que tu tava mais assustado, assim, tipo, meu Deus, não estou no meu país realmente. Mas depois disso, realmente, assim, consegui me comunicar tranquilo, falo com os meus colegas todos os dias hoje, né, durante as entrevistas também. Uhum. E o que eu acho bem importante de entrevista é tu estar bem preparado. Também como eu me preparei para a prova de proficiência, de estar preparado para chegar na entrevista e saber, digamos assim, quais vão ser as perguntas, de que forma tu vai responder, que tipo de linguagem tu vai usar, com quem que Perfeito. tu tá esperando falar, né? Tu vai falar com teus colegas, tu vai falar com o cara que é o CEO da empresa, de repente. Uhum, Então aí uhum. muda realmente a imagem, assim, de o que tu tem que te preparar, de levar até de informação, de construir o teu próprio vocabulário antes de chegar nesse local, né? Exatamente, a importância da preparação para o job interview. A gente, né, várias empresas aqui trabalham com as simulações de entrevista em português, né? Mas Uhum. o que a gente tem visto assim, é muito mais multinacionais fazendo tendo essa demanda de entrevista em inglês também. Uhum. E o vocabulário é essencial, né? Contadas as competências, né? A gente pensa que a entrevista vai ser, a pessoa só quer saber da minha vida pessoal, ela quer saber se eu gosto de pizza, né? Eu vejo muito aluno assim, tell me about yourself, e ele vai, I like pizza, I have 2 dogs. Só que não é Não. isso, né? O que a gente precisa realmente desenvolver, né, e ter certeza que sabe se expressar, é questões de competências, de como é que tu vai, né, como é que tu vai enfrentar um desafio, né? Me fale sobre um momento onde tu teve, né, um conflito com o teu gestor. Então tu vai ter que contar, storytelling, é contar a história, né? Então ter essa preparação, né? Tu viveu na prática em inglês procurando um emprego, né? Mas aqui muita gente acaba desclassificando, é eliminatório se chega no processo de fazer a entrevista em inglês e não tem essa autoconfiança para fazer. Mas como é Sim, que foi aí? Tu fez uma prova de inglês na parte da entrevista ou só foi uma conversa mesmo? Como é que foi isso? na verdade, assim, aqui no Canadá, pelo menos, que é o que eu posso falar com propriedade, eles não querem saber da tua vida pessoal. Então, as coisas que eles vão perguntar são estritamente relacionadas ao trabalho, né? Uhum. Então, isso fica bem claro, ficou bem claro para mim desde o início.
Então, em nenhum momento eles quiseram saber se eu gostava de comer pizza ou tal. Então, É se eu verdade, era na verdade eles não querem casado, saber isso, né? nada. Eles não querem saber, tanto que no currículo a gente não põe nada de número de documento e tal. Só Uhum. telefone, LinkedIn e e-mail. É isso que vai pessoal, o Eles resto querem tudo é saber a profissional. experiência profissional, né? De comportar, né? Perfil comportamental, de competências, né? Isso. E Então, o na que. verdade, a primeira coisa, assim, que me perguntaram foram coisas relacionadas ao meu currículo que eu tinha mandado, que foi como eu fui selecionado, né? Então, eu tive que dar mais detalhes sobre o que eu tinha botado no currículo, porque o currículo também aqui, né, ele não pode ter 300 mil Limitado. páginas, né? É uma página frente e verso e E só, deu. no Uhum. máximo, né? Uhum. Melhor se for menos até. Então, na entrevista, eles usam mesmo para descobrir mais sobre a tua experiência, né? Daí tu dá mais detalhes sobre as coisas que tu colocou no teu currículo. Tu Uhum. fala mais das tuas experiências também. Ah, eu fiz um projeto assim, eu tive esse outro projeto que eu participei. Uhum. E principalmente muita parte comportamental, né? Que Eles aí perguntam entra, né? A assim, importância do autoconhecimento. eles me perguntaram, como é que tu lida, como é que tu lidaria com uma situação assim, assim? Se o Uhum. cliente fizer isso, como que tu reage, Uhum. né? Ou o que que tu acha de trabalhar com uma outra pessoa que é assim, né? Que é realmente ligado ao meu dia a dia, que é trabalhar em dupla, que é trabalhar com cliente. Uhum. Então, eles estavam realmente tentando testar, digamos assim, como que eu iria realmente Se utilizar as minhas comportar, né? aptidões durante o trabalho. Perfeito. A gente usa. Eu gosto de falar de uma técnica, né, de como responder essas perguntas, porque o que eu percebo dos nossos alunos aqui são alunos que, alguns alunos, obviamente, né, mas é um padrão, né, a gente costuma dizer, existe uma padronização das dificuldades, dos desafios, quando vai se expressar na língua 2, né, é de Uhum. ter habilidade comunicativa, falam inglês legal, mas aí quando vai contar, por exemplo, me fale de uma situação onde tu vivenciou na empresa um conflito, né? Tu tem que Uhum. resgatar lá na memória uma história, né? E o que eu Uhum. vejo é que às vezes as histórias elas são sem nexos, elas não têm uma sequência. E aí no final o entrevistador, né, que no caso é a gente que simula, a gente não consegue ter noção se a pessoa entendeu minha pergunta ou qual foi o Uhum. comportamento dela. Não fica claro a lógica de um começo, um desenrolar da história, né? Qual foi a ação que tu fez, qual é o resultado que deu nesse contexto todo. Então, da Isso. importância também, né, de usar técnicas para contar histórias, né? Como a gente faz isso em português, de também fazer isso em inglês, né? Usar técnicas para poder se fazer expressar. E falando do inglês, assim mesmo, da linguagem durante a entrevista ou durante o trabalho mesmo em si, eu, para ter noção, na minha empresa, onde eu trabalho, que é uma consultoria, a maioria das pessoas, elas não são canadenses, né? Elas são de outros lugares do mundo. Tem colega da Legal, China, Vietnã, tem legal. colega que é do Oriente Médio. Uhum. Então, tem muitos colegas, a grande maioria, na verdade, eles não são do Nativos. Canadá mesmo, Uhum. nativos. Exatamente. O meu chefe, por exemplo, ele é da África do Sul, né? Ele Uhum. é bem diferente, assim, né? O Então, sotaque, né, Lucas? Até uhum, adaptar o sotaque e tudo mais é um sim, desafio, porque não é. sim. Mas ao mesmo tempo, né, linguisticamente, o que eu digo assim, quando vem esses desafios, né? Eu vou precisar reportar para um francês, eu tenho uma reunião amanhã com um indiano. Uhum, De gerar essa sensibilidade, porque não é uma pessoa falando língua 2 comunicando com uma pessoa falando a língua mãe. São isso. duas pessoas falando a língua 2. Então tem toda uma sensibilidade, né, envolvida entre eu quero que tu me entenda e eu sei que tu vai fazer de tudo para eu te entender e ser entendido, né? Existe Isso. uma sensibilidade. Óbvio, tem o desafio do sotaque, que aí é uma Uhum. outra questão, né? Mas o fato de tu não estar falando com alguém que tem a língua mãe como inglês já é algo que tu pode se sentir mais tranquilo, né? Porque a ideia é conseguir se comunicar. Isso. E, Então, eles, na verdade, eles não vão se importar muito se tu errar uma palavra, digamos assim, eu queria falar teto em vez de falar roof, eu falei outra palavra. Eu falei sim, ceiling. sim. Então, eles não vão se importar com pequenas coisas assim, né? Uhum. Mas realmente tu tem que saber te expressar, saber contar situações, né?
saber quando tu tem que dizer que é uma obrigação ou quando é uma coisa que É não é, opcional. é opcional. Então, tem várias coisas, assim, do inglês, né, da linguagem do inglês que tu tem que saber. E, às Uhum. vezes, um ou outro erro, assim, não tem problema nenhum. Aqui no Canadá, como é um país de imigrantes, né, eles são Sim. muito receptivos, assim, eles te ajudam muito. E se tu falou alguma coisa errada, eles vão repetir, até se tu permitir, eles te corrigem, né? Aham, Se estiver aham. aberto a A isso, né, como hospitalidade colega, eu também. peço. É. O que eu vejo muita gente, muitos dos nossos alunos, assim, eles têm medo do julgamento, né? Então, Uhum. se dentro da empresa tem alguém, algum par meu que fala um pouquinho melhor, eu já encapsulo, fico envergonhado, né? E, na Uhum. verdade, o propósito não é esse, o propósito é poder se comunicar. Isso. E trocar essas experiências culturais, né, Lucas? Me Uhum. fala um pouquinho falando sobre isso, já que tu tem toda essa questão cosmopolita envolvida, né? Como é que é esse cultural awareness aí para você? É desafiador? Porque tu tem que ter uma empatia, né? Uma Uhum. habilidade interpessoal para poder entender que ele não está sendo estúpido, ele não está sendo grosso, é a Uhum. cultura dele. Como é que está sendo isso para ti, já que tu está envolvido num ambiente onde tem pessoas do país todo, né? No Uhum. dia a dia. Eu diria assim que dependendo da nacionalidade, é um pouco mais desafiador do que outros, assim. No geral, eu vejo assim países que têm uma presença assim mais forte, assim, né? Global. Eles são um pouco mais impositivos, né? E daí a pessoa vem falar contigo, parece que ela tá mandando em ti, mas na verdade é porque ela foi criada assim, é porque a cultura dela é assim. E Exato. aí tu tem que trabalhar internamente, né? E eu tive que trabalhar, ainda estou trabalhando para poder entender assim, porque o que que ela está querendo dizer com isso? O que que eu posso tirar de ganho através Uhum. O disso que filtro, talvez né? não é o jeito que eu estou acostumado, mas é o jeito que ela está me falando. Eu não vou poder mudar a pessoa, né? O que eu posso mudar sou Exatamente. eu. Exatamente. Nos treinamentos corporativos, né, algo que está sendo incluso é essa consciência multicultural, né? Porque tem todo um preceito, assim, principalmente com os americanos, eles são grossos, eles são estúpidos, né? Eles são diretos demais, eles são secos, né? Quem trabalha em empresas multinacionais e que tem essa questão de esses cargos de liderança, né? A maioria já está recebendo treinamento, assim, para poder se portar melhor, para poder entender, né, a forma, polir, né, a forma como fala, principalmente quem tem inglês como língua mãe, justamente por causa da globalização toda, né. E Uhum. agora, né, Lucas, se antes o inglês já era requisitado, né, depois desse cenário todo que a gente viveu, né, globalmente, no mundo todo, não tenho Uhum. dúvidas, né, de que toda essa questão do mercado, né, China, enfim, né, com os Estados Unidos, o inglês, se antes era importante, agora vai ser muito mais, né? Sim. Me conta. Mas é muito bom, assim, no geral, esse multiculturalismo é muito bom, porque cada um leva uma comida, um prato de vez em quando para a gente experimentar. Ou quando Sim. viaja, teve uma colega minha que foi para o Oriente Médio, que a família dela é de lá, e ela Uhum. trouxe uns doces do Oriente Médio, muito legal, com pistache e tal, bem legal. Tem um outro Uhum. colega que falou da experiência dele, ele é indiano, né, e eu já levei brigadeiro, né, da Josi, Claro, os meus claro, colegas todos amaram. claro. Se alguém está nos ouvindo agora e já teve essas experiências, né? Conta pra gente o que que é que vocês acham mais sinistro, assim, das culturas, né? O que que é mais estranho. Mas cada um tem as suas especificações, né? Eu já tive, a Uhum. gente tem, aqui na IRIU a gente dá português para estrangeiros, né? A gente ensina Uhum. português para os estrangeiros. Então, assim, Uhum. já teve indiano, coreano, americano e Uhum. esqueci da polonês, esqueci da Uhum. nacionalidade. E cada um, assim, da forma, né? Cada um tem as suas peculiaridades, né? Uhum. E entender, até quando eles falam inglês, né? Entender, né? As questões fonéticas por trás, né? Eu costumo Uhum. dar o exemplo do leite quente e do leite quente. Se a gente aqui no português tem essas variações linguísticas, tu imagina né, falando inglês, gente de todo lugar do mundo, né? A gente tem Uhum. a língua, o latim por trás, que o alfabeto é o mesmo, mas e a galera lá da Ásia, né, esse pessoal, né, asiático, que é onde codifica a língua de novo, então é um baita desafio e poder comunicar
é muito lindo, né? Eu tenho muito orgulho, assim, de poder fazer parte dessa questão de comunicação, porque tu consegue conectar o mundo através da língua, né? Então, o quão importante é. Lucas, e conta um pouquinho para nós, assim, sobre, ok, tu hoje tu tá alocado numa empresa legal, onde realmente está fazendo, né, trabalhando com a parte técnica. Lá na hora, tu acha que tu foi escolhido porque tinha a parte técnica, o inglês, ou só por causa da parte técnica? Não, com certeza, assim, né, como se eu fosse concorrer a uma vaga numa empresa nacional no Brasil, português é essencial, né? Se na verdade, a minha opinião mesmo é, assim, o inglês tem uma parte fundamental na procura do emprego e na entrevista, especialmente aqui, né? Porque tem que falar, né? Na verdade, se eu conseguisse me comunicar durante a entrevista, eu não ia ter conseguido o emprego, né? Não ia ter conseguido mostrar, claro, a minha experiência técnica, mas também de como eu sou, né? A pessoa que eu sou, de como eu reajo com os problemas, né? E durante a entrevista foi muito legal, assim, que eu tive, porque a gente até riu, brincou, né? Teve um colega meu que fez um comentário meio ácido, e daí, durante a entrevista, eu já dei tipo, não é assim que acontece. Então, legal. Tem que ter, assim, muita propriedade, eu diria assim, na língua para tu realmente entregar, né, entregar uma entrevista boa, né? Eu acho que se eu não conseguisse fazer isso, eu provavelmente ia ter ficado no plano B ou no plano C, né? No plano B, talvez, durante aquele tempo na faculdade, eu tivesse conseguido melhorar o meu inglês, né? E o plano até conectar com pessoas. E conectar com pessoas. E o plano C, se eu não tivesse conseguido fazer nada, né? De melhorar no inglês, digamos assim, na comunicação. Porque daí eu ia estar no entry-level job, que não é ruim, mas também não é o melhor dos mundos, né? Entendi. Que bom que tu não precisou ir para esse aspecto, né? E eu vejo também, né? O Lucas é muito bom tecnicamente e o fato de ter a língua, né, desenvolvida conseguiu realmente assegurar do quão bom tu é na parte técnica profissional. Porque é isso que acontece, né? Eu dou sempre um exemplo assim de alunos que eles têm identidade, né? Mas quando estão falando a língua não conseguem ser realmente quem são, não têm confiança, não tem identidade por trás, e aí acaba o quê? Não sendo classificado, ou até dentro da empresa não conseguindo uma promoção, porque não consegue desenvolver a habilidade na língua 2. Então a ideia é, na língua 1, tu é extrovertido, tem que ser na língua 2 extrovertido também, né? Na língua 1, tu sabe persuadir, negociar, tem que desenvolver na língua 2 também a mesma habilidade que tu é bom. Não dá para pensar que o inglês não está deixando eu ser o que eu sou, né? Se hoje, né, se tem alguém aqui passando por esse aspecto, né, tem que desenvolver a linguagem até conseguir a identidade, né, e a autoconfiança. Que legal, muito bacana. Tá, e quais são os planos para o futuro agora? Já que o Lucas é um exemplo nato de planejamento, né? Né? Planejou antes, teve todo o processo da chegada e provavelmente tem planos para o futuro. Quer compartilhar com a gente os planos para o futuro, Lucas? Sim, então agora eu estou trabalhando nessa empresa de consultoria, né? E eu falo português, mas falo inglês e português, né? Mas é como se eu estivesse no Brasil e falasse português e russo, sei lá. Então, é muito específico, assim, né? Não é sempre que eu vou usar o português, digamos, no trabalho. Então, não posso dizer que ele realmente é uma vantagem sobre as outras pessoas, porque aqui todo mundo fala pelo menos um outro idioma, né? Falo chinês, o Lucas no Canadá, o Lucas no Canadá está sendo brasileiro sem inglês. Exatamente. Mas é o meu plano, na verdade, eu já comecei a estudar o francês, né? Como tem essa interação, tem muitas empresas aqui do Canadá da exploração de petróleo, principalmente, que é a área onde eu atuo mais, e eles têm unidades na parte francesa. Então, o meu próximo foco é conseguir uma proficiência aí no francês. Legal. E eu tô achando até que tô indo bem, assim. Eu vou, como PR aqui, tem a possibilidade de eu fazer um curso também de francês de graça pelo governo. Legal.
É. E tu sabes que linguisticamente, né, a gente tem lá, né, cognitivamente, um espacinho para língua 2, né? A gente tem o file, né, o folder, a Uhum, pasta maior da língua mãe tá ali, obviamente, né? Mas a gente uhum, tem uma pasta também de línguas estrangeiras, né, de segunda língua. uhum, E a partir do momento que tu desenvolve uma das línguas, né, todo o processo da comunicação, tu vai desenvolver a terceira língua, por exemplo, é muito mais rápido, porque o teu cérebro já treinou, né? Tu vai só ver que no início tu vai começar a mixar, tu vai usar uns conectores em inglês para se comunicar. Então, uhum. por quê? Porque isso aí já está desenvolvido. Então, é aquela coisa de já saiu da inércia, né? Vai ser Sim. muito mais fácil de aprender a terceira língua. Que Sim, legal, que e o legal. francês tem a vantagem de que também é uma língua latina, né? Então fica mais próximo do português, assim. Tem várias palavras que são parecidas, verbos, né? Sim. Então, A a me ajuda. pronúncia é um desafiador, né? E outra coisa, em relação assim à carreira, né? Tu contou para nós a experiência, né, de colocação, né, de encontrar um emprego, mas eu Uhum, penso que tu como muitos aqui, né, almejam uma carreira, né? Como é que uhum. é isso, assim, para promoção, para poder né, mudar de nível ou até de cargo? Isso é claro, a tua empresa tem um plano de carreira por trás? É parecido com aqui? Como é que é? Na verdade, não. Eu não sei se existe plano de carreira aqui, mas na empresa que eu trabalho, que é o que eu posso falar com bastante propriedade, é baseado em mérito, assim. Uhum. Então, eu tenho um trabalho X que eu tenho que fazer, que é para o que eu fui contratado. Mas se não tem problema nenhum, assim, no Canadá tem muita gente que começa no emprego e termina a sua carreira toda no mesmo emprego, no mesmo nível, assim, e não tem problema nenhum, né, de ser assim, mas se Uhum. a gente quiser progredir aqui no Canadá, a gente tem que entregar mais do que a Se espera. gente tem de job description, né? Então, por Uhum. exemplo, no meu job description não tem nada de gerenciamento de projeto, por exemplo, mas eu sei que eu posso fazer isso e Sim. eu já me propus e estou ajudando a fazer gestão de projetos. Então, isso Uhum. lá na frente, né? Eu tenho que entregar mais agora para lá no futuro eu ser. Colher os frutos. É, exatamente. Uhum. Então, quando tiver uma oportunidade, né, dentro da própria empresa, né, digamos assim, alguém foi promovido, vai ter uma vaga ali, eu sei que eu vou ser uma das pessoas que vão estar, Com digamos assim, potenciais. pensando para promover. Ou Uhum. até numa outra empresa, né? Eu já posso dizer, eu ajudei ou eu fiz a gestão desse projeto, por exemplo, né? Exatamente, Uhum. exatamente. O que a gente vê muita gente, né, estagnada na carreira, e aí o que estagna a pessoa é o fato de não ter a língua, e aí quando nas avaliações de desempenho, né, que o gestor fala, olha só, tu precisa desenvolver isso, o profissional pensa, não, mas se tu quer que eu desenvolva, então tu tem que fornecer para mim isso, né? Então essa Uhum. mentalidade de que não, a empresa tem que me servir, já que tu queres que eu faça isso, não funciona, não é mais sustentável, né? Porque tu é o autor da tua carreira. Então, ok, embora a empresa que está necessitando, e muitas empresas fazem, né, oferecem ajuda de custo, isso é uma coisa que vai levar para ti, né? Ninguém vai te tirar, tu vai sair da empresa para um outro cargo, mas o inglês vai ir contigo, né? Então é questão de desenvolvimento pessoal mesmo, né, envolvido. Sim, sim. E eu acho que a gente só vai conseguir, eu pelo menos, eu sei que eu só vou conseguir atingir cargos maiores ou outros patamares se eu realmente conseguir convencer as pessoas de que o que eu faço é mais, o que eu posso fazer é mais do que eu estou fazendo atualmente, né? Então eu Exatamente, preciso mostrar, né? exatamente. Não, esse mindset é perfeito. Legal, Lucas, foi muito bom. Nossa, a gente teve várias interações aqui. Eu te agradeço de coração a disponibilidade, né, de poder compartilhar com a gente um pouquinho da tua experiência, da tua história, do teu processo, principalmente lá na questão da prova da proficiência, depois chegando aí, né, a enfrentar a barreira da entrevista, né, de emprego em inglês, para se Uhum. colocar no mercado, né. Isso com certeza vai agregar muito. Eu te agradeço de coração a disponibilidade, né? Espero que tu tenha um longo processo aí
a gente um dia possa se visitar, né? Eu gostaria muito de voltar para o Canadá. Eu tenho contato com a minha host family até hoje, assim, são os queridos, as crianças que na época eram bebezinhas, já estão enormes, né? E de poder manter essas conexões é tão legal, tão importante, né? Eu quero te agradecer também, Maricela, por todo o apoio que tu deu, né? Pode ter certeza de que não íamos estar aqui se não pudesse contar com a Ideal e contigo como profissional e como pessoa. E sempre deu muita força para a gente, né? Nos dias que estava assim mais para baixo e tal, né? Não Deu mais ânimo para a gente, né? Que nem eu disse, tu é meio professora, meio psicóloga. Então, tanto para mim quanto para a Josi, foi muito importante assim a gente ter contratado o teu serviço e ter conseguido assim realmente evoluir, né? Como pessoa e como também falante de inglês, né? Como segunda língua. Então, muito obrigado. Né? Tu sabe que eu já te agradeci por mensagem na época que a gente veio, mas uma parte dessa conquista também é tua. Então, muito obrigado. Imagino, o mérito é todo de vocês, eu só fiz parte do processo. E é isso que é legal, né? Em todo conhecimento, né? No contexto, né? De trabalhar, né? Eu amo muito o que eu faço e, obviamente, está envolvido com o meu propósito de vida também, né? De ajudar as pessoas, mas de poder, né? Compartilhar esse momento, de poder ver. A gente passou, né? É uma história, né? Então, teve momentos, sim, que deu vontade de desistir, né? Teve um momento que a gente se viu assim, meu Deus, o que a gente vai fazer para conseguir ajudar? Mas o que é importante é que a gente não mudou o foco, né? E não ficou estagnado. Então, é isso que é o diferencial, né? Vai lá e faz, né? Não ser vítima da história, né? Tem que ser o protagonista da tua história. E essa é a grande jogada da vida. Legal, Lucas. Obrigada. Um beijão. Eu que agradeço. Beijo. Tchau.